Quando a palavra fala que o Espírito produz este fruto, é como se fosse isso daqui, né? Um fruto só. Só que quando você abre uma mexerica e você começa a desfiar ela, tem várias gominhas que fala, né? Tem várias partes. Então, o Espírito produz este fruto, que dentro deste fruto tem vários frutos. Ou seja, não tem como você seguir a Cristo e ser só uma parte desse fruto. Quando Cristo entra em sua vida e você pertence a Jesus, automaticamente você tem que cumprir todos os frutos. Não tem, sabe? Eu creio que tem pessoas que têm mais facilidade de ter paciência, por exemplo. Mas não é porque ela tem mais paciência que ela, por ter mais paciência, ela pode deixar de ter menos domínio próprio. Não. Se ela tem domínio próprio e ela tem muita paciência, então se esforce para exercer mais o domínio próprio, né? E é isso que a Bíblia fala, quando fala que o Espírito produz este fruto, é um fruto só. Se você segue a Cristo, você tem um fruto que é gerado por Deus. Só que você tem que ter todos eles, não apenas um. E hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Eita, agora chegou um assunto chato, hein? Foi amor, foi fidelidade. Agora já falo sobre domínio próprio. E eu confesso aos irmãos que foi muito difícil preparar essa mensagem, né? Eu confesso que foi bem doloroso, assim. Quem está aqui em cima sabe que a gente não vem aqui para falar de coisas que a gente não vive. A gente vem aqui para falar coisas que nós vivemos, né? E foi muito doloroso ter que preparar essa palavra. Então hoje, ao decorrer da mensagem, eu vou falar muita coisa que vocês não vão querer ouvir. Mas como meu pai falou, não fique triste por ser confrontado por Deus. Porque a palavra fala aqui em Hebreus que Deus, ele nos deu uma mensagem de ânimo falando: fiquem felizes quando eu os disciplinar. Quem já ouviu de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se você não é disciplinado pelo pai, então você não é filho. Ele fala que você é filho ilegítimo. É ilegítimo, né, que fala, né? Então, quando a gente é disciplinado por Deus, quando a gente é confrontado, isso nos mostra que somos filhos. Agora, se você segue a Cristo e não é confrontado, tome cuidado, porque tem alguma coisa de errado. Amém? Então, se você começa a se sentir confrontado, não levante, não vá embora. Fique, porque o Senhor quer falar com você. Amém? Vamos lá, então. Bom, a gente falou, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Domínio próprio, né? Nós vamos primeiramente entender o porquê que devemos ter domínio próprio e depois entrar na questão da prática, né? Porque essa série vocês estão vendo que essa série não é aquele negócio tipo de ai, fala a Deus e chora aqui, sente o Espírito Santo, não. Parece que o Senhor está nos colocando assim, tipo, diante dele, falando: agora você vai se alinhar comigo. Aqueles que permanecerem vão ser parecidos com Jesus. Então, mesmo que você não sinta aquela presença que você fala: nossa, que presença boa, que não sei o que, não. Por mais que seja doloroso, ouça, porque o Senhor está nos lapidando, amém? Então, esse fruto, um fruto, né? E dentro desse fruto tem várias características. E todas essas características, bondade, fidelidade, domínio próprio, são todas características de Jesus. O Senhor Jesus, ele possuía todas essas características dentro dele. Por isso que a palavra fala que o Espírito produz esse fruto, porque é o Espírito de Jesus, amém? E igual a gente falou, a gente está falando sobre prática nesse chamados para frutificar, né? A gente não quer falar só por falar, a gente quer falar para a gente conseguir viver o que a gente está falando. E uma vez enquanto o culto estava sendo online por causa do Covid, nós falamos sobre a vida de Jesus. E todo mundo sabe aqui que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E para que o sacrifício de Jesus ele desse certo, não bastou só ele nos amar e morrer na cruz. A palavra fala, né, que acho que é em Coríntios, que fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos e tivesse o conhecimento pleno de Deus, se eu não tivesse amor, isso de nada valeria. Então, se Cristo não tivesse amor e ter morrido por amor, não valeria o sacrifício dele. Só que em Levítico 5 fala que o sacrifício oferecido a Deus teria que ser perfeito, não poderia ter defeito no sacrifício. Então, se Cristo tivesse vivido uma vida inteira em pecado e no final, não, por amor eu vou morrer a eles, não teria valido a pena o sacrifício dele, porque o sacrifício precisaria ser totalmente santo. Mas também, se Cristo vivesse uma vida inteira em santidade e no final morresse por obrigação e não por amor, entra Coríntios: se eu falasse a língua dos anjos, mas não fosse por amor, de nada valeria. Então, a santidade e o amor, eles tiveram que andar juntos. Isso fala o que, irmãos? A gente também falou aqui que
o sacrifício de Jesus não foi apenas o corpo dele pendurado na cruz. Porque até meu pai que me ama, ele poderia morrer por mim, só que não adiantaria. Então, o que fez o sacrifício de Jesus dar certo? Além do amor, teve a vida dele, de quando ele nasceu até os 33 anos dele, ele teve que viver em santidade. O sacrifício de Jesus não foi só o dia que ele morreu na cruz. Sacrifício foi todos os dias que ele negou o pecado para viver em santidade, para que no final ele pudesse morrer e o sacrifício desse certo. Então isso fala sobre um estilo de vida. Chamados para frutificar frutos do Espírito é um estilo de vida. Amém? Tá dando para entender? É só para dar uma introdução para a gente entender que estamos falando sobre um estilo de vida. Amém? Não é algum evento que vai acontecer daqui 5 anos que aí então você vai conseguir exercer o domínio próprio. Não, é um estilo de vida. A gente está falando de coisa diária mesmo, diária. Amém? E nós fomos feitos para ser como Deus é. Amém? Quando a gente fala isso, a galera fica até revoltada. Mas em Gênesis fala que Deus, ele falou, façamos o homem à nossa imagem. Então fomos feitos para ser exatamente como Deus é. E em Romanos Deus fala que de antemão ele já sabia quem eram os seus e os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. Ou seja, a vontade de Deus é que sejamos como Jesus é. Que sejamos como Jesus, com as mesmas características de Jesus. Um estilo de vida novamente, amém? Então, essa foi a introdução. O que eu queria falar, resumindo, nós fomos chamados para ser como Jesus e ter todas essas características dentro de nós, amém? Agora vamos entrar na mensagem, domínio próprio. Eu falei que vai dividir em duas partes, né? Primeiro nós vamos entender o porquê que nós devemos ter o domínio próprio. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1 mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Amém. Vamos direto ao ponto. O porquê do domínio próprio? Qual é o propósito do domínio próprio? A gente sabe que é para ter as características de Jesus. Mas por que tem que ter domínio próprio? Falando direto à resposta, temos que ter domínio próprio para viver em santidade. Amém? Só que agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Vou ler três textos bíblicos e todos eles vão estar ligados, mas se não prestar atenção não vai dar para entender. Então preste atenção, tá bom? O que é domínio próprio? Domínio próprio, segundo o nosso amigo Google, o nosso amigo dicionário, é pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos e suas emoções. Abre lá em Tiago 1. Tiago 1. Presta bastante atenção, tá? Em cada detalhe desses versículos aqui nós vamos ler agora. Tiago capítulo 1. Não fica bravo, tá? É o Senhor nos lapidando. E nós não estamos aqui para contar mentiras. O Evangelho é um só, meus irmãos. O Evangelho não pode ser mudado. A verdade não pode ser mudada. Tiago 1, capítulo 13. A partir do capítulo 13 diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam.
Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Amém? Então aqui, Tiago está falando que existe desejo dentro de nós, né? Todo mundo tem desejo de comer, dormir, tem desejo de, praticar um esporte, né? Qualquer tipo de desejo. A natureza humana, ela carrega consigo desejos. Então, Tiago fala que esses desejos, eles dão a luz ao pecado. Não é que você está vivendo assim, do nada, assim, pequei. Não. Você tem desejos, quando o pecado passa em sua volta, você olha para aquilo lá e o seu desejo começa a te seduzir a pegar aquilo lá para você. E se você não tem domínio próprio, você vai lá e peca. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele estava em jejum, né? O Satanás não veio e socou o pecado dentro dele, não. Satanás ficou, tentando ganhar Jesus de alguma forma. Pula daí. Deus não falou que os anjos iam te proteger? Se você fizer isso, eu vou te dar tudo isso daqui, você tá vendo? E Jesus tinha desejo, só que ele não caiu. Amém? Então Tiago fala que o pecado nós cometemos por causa de nossos desejos que seduzem. Amém? Agora você volta lá para Gênesis. Vamos ver as primeiras duas quedas que a Bíblia ela relata. Eu creio que antes do segundo pecado que a Bíblia relata, provavelmente Adão e Eva pecaram várias vezes, mas depois da primeira queda, a próxima queda é só em Gênesis 4. Mas vamos ler primeiro Gênesis 3. Gênesis 3, a partir do versículo 1, fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Presta atenção aqui, ó. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Você viu a palavra aí, desejou, né? Ela desejou aquele fruto e por não conseguir dominar esse desejo, ela estendeu a mão, pegou o fruto e então entra a queda no mundo. Agora vai em Gênesis 4. Provavelmente é só passar uma folha só, né? Gênesis 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Presta atenção aqui, ó. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera. Ele não está dentro de você. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas quem deve dominar ele é você. Pegou esses 3 textos que nós lemos agora? Então Tiago fala que o pecado ele vem por causa dos nossos desejos, que nos seduzem, nos arrastam a cometer aquilo. A primeira queda que existiu no mundo foi Eva desejou aquilo que o fruto poderia lhe oferecer e estendeu a mão e pegou. E depois a segunda queda que a Bíblia relata é que Caim sentiu muita fúria no coração. Isso é o quê? É sentimento. Raiva é sentimento. A alegria também é sentimento. Raiva é sentimento. E Deus fala: controla, domina isso daí. Quem tem que dominar é você, porque o pecado quer te controlar. Mas quem precisa dominar é você. Então, quando você vê assim, o desejo nos leva a pecar, né? Os desejos nos levam a pecar e eles não tiveram domínio próprio.
A falta de domínio próprio os levou a pecar. Então é só trocar, coloca o contrário. Se a falta de domínio próprio nos leva a pecar, então o domínio próprio nos leva a não pecar. Essa é a finalidade, esse é o propósito do domínio próprio. Se foi falta de domínio próprio que o pecado vem, então vamos ter domínio próprio para não pecar. Essa é a vontade de Deus, né? Hoje em dia, meus irmãos do céu, hoje em dia tem músicas que falam, sou humano, não consigo ser perfeito, que não sei o quê. E eu também, por muito tempo da minha vida, tinha pecados dentro de mim que eu olhava e falava, é impossível de vencer isso, gente, não tem como, né? Uma vez meu pai postou um vídeo falando que o sobrenatural não é o pecado. O pecado não é o sobrenatural, o desejo de pecar. O sobrenatural é o livramento que Deus te dá. Porque a palavra deixa muito claro em Romanos que Cristo veio, morreu para que a gente não fosse mais escravos do pecado, para que o pecado ele fosse quebrado. Então você olhar depois da graça, depois que Jesus veio, se você olhar e falar que é impossível de vencer um pecado, isso é diabólico. E se isso está na sua vida ainda, você fica pensando que você não pode ser liberto dos pecados, seja liberto nessa manhã em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu para quebrar isso daí. Ele morreu para que você pudesse viver uma vida santa. Senão a palavra não deixaria claro em 1 Pedro. Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Nós não podemos nos conformar com isso. As pessoas falam que é impossível, tem pecados que é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Senão não teria valido a pena o sacrifício de Jesus. Amém? Então, recapitulando o primeiro ponto, que é o porquê do domínio próprio, é para termos uma vida santa. Desejo, falta de domínio próprio, entra o pecado. Desejo, domínio próprio, consegue ter domínio próprio? Então entra a santidade. Amém? Então por que eu tenho que fazer tudo isso? Eu já entendi por que eu tenho que ter domínio próprio para uma vida santa. Mas por que eu tenho que ter uma vida santa? Né? Eu sou o tipo de pessoa que quando acontece alguma coisa, às vezes eu fico, mas por quê? Mas por que tem que fazer isso? Mas por que Deus nos criou? Né? Mas por que não sei o quê? Se Deus sabia que a gente ia pecar, por que Ele criou a gente então? Não sei o quê, né? E a gente às vezes faz perguntas para Deus, só que tem muitas coisas que não tem resposta, na verdade. Nós vamos saber só quando nós chegarmos à eternidade. Mas o porquê que temos que ter uma vida santa? Abre lá em 1 Pedro, onde a gente estava aquela hora. 1 Pedro. A gente vai ler um pouquinho esse texto aí de 1 Pedro. Tiago, 1 Pedro. 1 Pedro, a partir do versículo 1, diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus... de Cristo Jesus, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deterioria, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso, olha aqui, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É simples, meus irmãos. Tenho domínio próprio para ter uma vida santa. O porquê que eu tenho que ter uma vida santa? Porque Cristo morreu para isso. Esse é o motivo que Cristo morreu. Sabe, meus irmãos, aqui Pedro fala que por causa da ressurreição de Cristo agora nós temos uma nova vida. Aí você chuta ao pé da letra, nova vida. É como se você nascer, como não? Você nasce de novo, né? Nicodemos, a galera
Quando lembra de Nicodemos, ela fala, nossa, mas que cara burro, né? Ficar perguntando para Jesus como é que volta pro ventre da mãe, que não sei o quê. Mas se eu fosse no lugar dele, eu também perguntaria a mesma coisa. Fala, nascer de novo? Como assim, Jesus? E Jesus quis mostrar que é literalmente isso. Quando ele te dá uma nova vida, você morreu. Aquela sua vida não existe mais. Agora você tem uma nova vida, como se você nascesse de novo. Irmãos, quando a gente está quando a gente fala que permanece em Cristo, quando a gente fala que aceita Deus e a nossa vida com Jesus continua sendo a mesma vida que a gente tinha antes de Jesus, tem uma coisa errada. Porque não foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para que a gente pudesse ter uma nova vida. E agora ele fala que nós temos muitas provações e que nossa fé está sendo experimentada agora. E eu falei para vocês prestarem atenção no versículo final que fala, isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus for revelado. O resultado não é para amanhã, não. Eu não tenho domínio próprio para amanhã. Eu não tenho domínio próprio para que daqui 5 minutos Deus olhar para mim e falar, ô filha, basta a mão na minha cabeça e fala muito bem. Não, eu sofro tudo isso daqui porque eu estou com os meus olhos adiante. Paulo fala, tire os seus olhos daquilo que te deixa lerdo, que está te tardando nessa caminhada. Esqueça o pecado que te atrapalha e siga em frente com os olhos fixos em Jesus. Meus irmãos, o resultado de tudo isso, por que eu tenho que viver uma vida santa? Porque Cristo morreu para isso. E quando a palavra fala que Cristo nos dá nova vida, é porque nós temos nova vida. Isso é muito bom, meus irmãos, a gente precisa tomar posse disso. Quando a gente começa a olhar para o futuro e fazer tudo por causa do futuro, por causa do que está adiante, a gente começa a acumular tesouros no céu, na eternidade. Nós não vivemos mais por aquilo que estamos vendo e sentindo agora. Sabe, porque já... Não estou chamando vocês de velho, tá bom? Mas jovem tem só eu e ele aqui, né? Tipo, do grupo de jovens mesmo. E ele sabe, o Natan, ele sabe que desde quando a gente inaugurou essa igreja, muitos jovens passaram por aqui, meus irmãos, muitos, mas muito mesmo. Eu lembro que a primeira célula estava eu aqui, a Megumi aqui, tocando nesse templo aqui, no caso, nesse edifício, né? A gente estava aqui e tinha um monte de jovem aqui em volta da gente, adorando com a gente. E depois disso também vieram outros jovens, e era muito lindo, porque na célula você via esses jovens, tipo, ministrando a palavra, falando, cantando, e orando, e chorando. Só que você me pergunta, onde é que estão esses jovens agora? Por que de 100% sobrou só 20%, 10%? Porque hoje em dia é muito poder e pouco caráter. É muito arrepio e pouco arrependimento. Sabe, meus irmãos, por isso que eu falei na minha oração, Senhor, eu prefiro ser confrontada e alcançar o que o Senhor me chamou do que viver uma vida fácil e não alcançar aquilo que o Senhor morreu, o propósito pelo qual o Senhor morreu. Sabe, foi muito glorioso ver esses jovens, muito legal ver esses jovens chorando na presença de Deus. Só que o choro, ele dura por um momento só. E aqueles que permaneceram foram poucos. Para a honra e glória de Deus, 3 desses jovens, eles estão lá no Brasil agora cumprindo o propósito para o qual Deus os chamou. Glória a Deus. Só que os que ficaram aqui no Japão, meus irmãos, a maioria está fora, está fora. Não é sobre um momento, é sobre um estilo de vida. Jesus morreu não para que a gente vivesse um evento aqui na terra. Enquanto você achar que vamos estar frutificando para o resultado aqui na terra, está errado. Aparentemente nós estamos tendo tudo isso por causa da terra, porque somos peregrinos aqui. Só que igual a palavra fala, somos peregrinos. O resultado é o final, que para nós na verdade não é o final, é só o início de tudo. Amém? Então, eu vou recapitulando assim para não ficar tudo bagunçado, tá? O propósito do domínio próprio era para termos uma vida santa. E o propósito de termos uma vida santa é porque Cristo morreu e sofreu por causa disso. Agora nós vamos falar sobre a prática, tá bom? Que a gente está falando sobre prática, vida diária, né? Como ter domínio próprio? Agora vai entrar uma parte meio chata, mas o primeiro ponto é legal. Aí depois a segunda parte não é tão legal assim, mas mesmo assim a gente vai falar, ó. O primeiro ponto é como ter, no caso, né? Como ter domínio próprio. O primeiro ponto é o Espírito Santo nos ajuda. Começa por aí. Não tem como você falar assim, não, eu vou ter domínio próprio, porque não dá certo.
igual a gente falou, o sobrenatural não é o pecado, o sobrenatural é Jesus nos ajudar a sair da situação sem ter pecado. Amém? Então o primeiro ponto é o Espírito Santo nos ajuda a ter domínio próprio. Abre lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Primeiro ponto, o Espírito Santo que nos ajuda. Deus é fiel, meus irmãos. Não vai pelas suas forças. Quando a palavra fala maldito é o homem que confia no homem, não é maldita a Luana que confia na Vanessa. É maldita a Luana que confia na Luana, que confia em sua própria carne. O grego ele usa essa palavra que acho que se pronuncia giver. Eu não sei nem como é que fala, que eu não falo isso, né? Sei nem se é grego, hebraico, eu sei que no original, no caso, não é sobre o outra pessoa. Aí a pessoa vai pedir dinheiro e fala, maldito é o homem que confia no homem, não vou prestar dinheiro não, porque ele não vai me devolver. Não, é maldito você que confia em você mesmo, em suas forças. Não entre na batalha pelas suas forças. Na verdade, não enfrentem o pecado. Porque a palavra não está falando para você enfrentar, está falando que Deus vai mostrar uma saída para vocês. Corre do pecado, não tenta enfrentar não, corre. Né? A palavra fala mesmo que a palavra fala não. Tem um menino que fala que graças a Deus que a carne é fraca, porque se fosse forte, estaria tudo acabado. Então, primeiro ponto, o Espírito Santo nos ajuda. Deus é fiel e Ele mostrará uma saída para que nós conseguimos resistir ao pecado. Amém? Sem a ajuda de Deus é impossível ter domínio próprio. Só que Deus ele faz a parte dele. Ele nos mostra, né, a saída. Agora entra o segundo ponto, que cabe a nós agora cumprir. O segundo ponto é necessário esforço. É necessário esforço, meus irmãos. É literalmente esforço. Abre em 1 Pedro de novo. 1 Pedro, capítulo 1, 13. É um versículo que a gente leu bem no inicinho da mensagem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Presta bastante atenção nas palavras que Paulo utiliza aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Né? Dando continuidade. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Ou seja, não voltem à sua vida antiga, da maneira que vocês viam antes, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então aqui Paulo ele fala no versículo 13, exercitem o autocontrole. Você já foi para academia? Não precisa nem levantar a mão, para a gente não passar vergonha, tá bom? Você vai para academia com o propósito do quê? De emagrecer, dependendo do homem. Se já é magro, quer ficar mais forte, né? Mas você vai lá para quê? Para exercitar seu corpo. Você submete seu corpo a fazer coisa que você não quer fazer, porque dói, né? Eu não gosto de ir para academia, essa é a verdade, mas eu vou porque senão em agosto eu não cabo no vestido também, né? Aí, então aqui Paulo fala, exercitem o autocontrole. Tipo, treinem para ter autocontrole mesmo. Agora abre lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, no versículo 27, o último versículo do capítulo 9 de Coríntios. 1 Coríntios 9, capítulo 9, 1 Coríntios 9, versículo 27, diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Em outras versões diz assim, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Em outra versão ainda diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui tem várias versões hoje em dia, mas é para vocês verem
o quanto que você precisa exercer o seu domínio próprio. Igual Pedro fala, exercitem o autocontrole. Por isso que a gente está falando do segundo ponto. O primeiro ponto foi, o Espírito Santo nos ajuda. Só que o segundo é necessário esforço. Não é algo sobrenatural que... Agora entra a parte, o sobrenatural já foi, o primeiro ponto, o Espírito Santo nos ajuda. Mas se a gente não cumprir com o segundo ponto, a gente não vai ter o domínio próprio. É necessário esforço, meus irmãos. E falando assim, parece ser muito fácil. Então eu quero te dar 2 exemplos meus, né? Se eu vivi, vocês também conseguem viver. Não existe diferença entre mim e vocês. Todos somos filhos de Deus, amém? Eu vou te dar 2 exemplos que me ajudam, que Deus me fez lembrar esses dias. Ele me trouxe à memória coisas de 1 ou 2 anos atrás. Primeiro, quem lembra de eu trabalhando no Ratibã lá? Era uma graxinha, né? Mas aí era chama-seca, não sei o quê. Tem um Ratibã ali, eu trabalhava quando eu estava no ensino médio. Eu creio que já fazem 3 anos, 2 a 3 anos. E eu lembro que lá a gente tinha que atender os clientes. Então, a maior parte do meu tempo ficava na... Não sei como é que fala. Em japonês a gente fala que é furoa, né? Que é na parte do restaurante, onde você fica andando no meio dos clientes, atendendo eles. E tem a parte que é a parte interna, a cozinha, né? Eu ficava mais do lado de fora do que do lado de dentro. Então, eu sempre tinha contato com as pessoas. O que eu fazia, as pessoas me viam fazendo. Se eu espirrasse, a pessoa ia falar, ó, ela espirrou em cima da minha comida, eu não quero. Então, eu não podia vacilar, eu tinha que estar certinho. E chegava no momento, quando o restaurante estava para fechar, a gente tinha que limpar o banheiro. Nossa, mas eu odiava limpar o banheiro. Tem uma coisa que eu tenho nojo, é banheiro. E eu tinha que limpar o banheiro, e lá era o único lugar do Ratibã que ninguém me via fazendo aquilo lá. Ninguém me via limpando o banheiro, era o único lugar. O restante do meu trabalho, todo mundo me via. Para ver o que eu estava fazendo, eu via minhas anotações. Se eu olhava para o lado, todo mundo estava me vendo que eu estava olhando para o lado. Mas no banheiro a porta ficava fechada, então ninguém me via limpando o banheiro. E por muito tempo, meus irmãos, eu vivi de aparência, muito de aparência, buscando a aprovação humana e não a aprovação de Deus. E naquele tempo, no caso, 1 ou 2 anos atrás, eu não sei se era enquanto eu estava limpando o banheiro, eu falei, Deus, aqui é um lugar onde ninguém está me vendo limpando o banheiro, mas eu vou limpar esse banheiro para a tua honra e glória. Vou limpar esse banheiro para o Senhor. Porque a palavra fala, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E foi lá na minha vida que eu comecei a fazer as coisas para a honra e glória de Deus. E foi um desafio porque ninguém estava me vendo. Não tinha motivo de eu estar me esforçando tanto para limpar um banheiro. A galera ia lá, jogava água, já, como tá molhada aí, o chefe olhava, limpou o banheiro sim. Não, eu pegava, abria aquela porta, esfregava aquele chão e limpava aquela privada lá, e limpava a privada de homem, de mulher, que não sei o quê. E era muito nojento, eu não gostava daquilo. Mas naquele momento eu fiz vamos dizer assim, um voto com Deus. Eu falei, vou limpar esse banheiro para a tua honra e glória. E então, teve dias que eu não queria limpar. Só que eu comecei a me esforçar. Toda vez que eu ia, eu dava o meu melhor. Toda vez, aí também no final tinha que colocar, não tinha muito cliente, né? Tava só os funcionários e era praticamente eu e mais um funcionário só. Ele fazia as coisas da cozinha, eu fazia as coisas guardar o hash, né? Colocar os papéis. E até isso, mesmo ninguém me vendo, eu começava a fazer tudo para a honra e glória de Deus. E era chato, porque eu não conseguia, eu tô passando assim, aí eu olhava pro lado e eu via que alguma coisa estava desorganizada. Aí eu pegava e passava assim, né? Aí como se o Espírito Santo ficasse lá do lado esperando eu voltar. Aí eu ficava lá. Aí eu tinha que voltar lá, daí eu arrumava certinho, fazendo o que eu não queria fazer. Arrumava certinho. Aí às vezes eu tô andando assim no restaurante, eu olho assim pra baixo da mesa, tem comida esmagada, né? Que a galera sai pisando em comida, é nojento. E eu não podia bater o olho e deixar aquilo lá do jeito que estava. Eu tinha que ir lá, mesmo tendo muito nojo. Eu pegava aquilo lá e jogava no lixo. Então foi dia após dia eu fazendo aquilo que o meu corpo não desejava. Eu não queria fazer aquilo. Então eu fiquei durante 2 anos, tudo que eu fazia, mesmo as pessoas não me olhando, eu me esforçava para fazer para a honra e glória de Deus. E graças a Deus, glória a Deus, meus irmãos, hoje eu não tenho tanta dificuldade como tinha naquele dia. Mas isso foi porque isso precisou ser feito com esforço. Igual Paulo fala aqui, eu submeto o meu corpo a fazer aquilo que ele deve fazer. A gente tem que se esforçar para ter domínio próprio, meus irmãos. A gente tem que se esforçar, porque domínio próprio é você conseguir dominar os seus desejos, suas vontades, seus impulsos, suas emoções.
Eu estou te dando um exemplo para que você entenda que é coisas diárias, não é coisas espirituais. Domínio próprio não vai vir na hora que você estiver na presença de Deus. Ninguém precisa de domínio próprio na hora que você está na presença de Deus, que é fácil, né? Igual ninguém precisa de fé quando está na presença de Deus. Está sentindo então, né? Fé, domínio próprio, só vem quando você sai daqui. Você tem que viver a vida diária. São coisas diárias. E outro exemplo é obediência à lei, tanto a lei de Deus, mas quanto a lei dos homens. Abre em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. São coisas diárias, meus irmãos, diárias. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês, olha aqui, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Aqui Pedro fala, existe a lei de Deus, né? Só que existe a lei humana, né? Tem as autoridades que foram colocadas para liderar o nosso país, por exemplo. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês é sobre isso, é a obediência à lei. Faz 3 anos que eu tirei a carta. E nos primeiros 2 anos e meio, eu regaçava. Se tinha tomaré, eu não fazia tomaré. Estava mandando, sei lá, andar em tal velocidade, eu passava de boa, sem sentir culpa nenhuma. Eu ia. Na hora de virar, não dava seta. Tipo, né? Tomaré tem que parar, né? Sinal vermelho também tem que parar. É uma lei, que é uma lei de trânsito. Só que chegou um período na minha vida, ano passado, que eu comecei a me sentir incomodada, que eu comecei a entender que quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende o que Cristo fez por nós, a gente passa a amar a Deus, né? Quando você verdadeiramente entende, né? Não estou falando que eu já entendi plenamente, mas quando você entende o que aconteceu, você começa a amar a Deus. Só que a palavra fala que quem o ama obedece aos seus mandamentos. Aí tem uma música que fala, eu não sei como amar você. Eu fiquei ouvindo e falei, eu sei como amar a Deus. É obedecendo a palavra. Porque é mais do que você fala, você obedece a Deus. A palavra fala que quando a gente obedece aos mandamentos de Deus, a gente prova que ama a Deus. Então eu comecei a me sentir incomodada, porque eu sabia que na palavra fala que nós devemos nos submeter às autoridades. É claro, se uma autoridade vem aqui e fala, nega Jesus, é claro que eu não vou negar, porque eu não posso violar a lei principal de Deus para agradar os homens. Mas se são leis, se essa rua que está mandando você andar 40, é porque por algum motivo as autoridades acharam que seria bom se a gente andasse 40, porque se fosse mais do que isso, seria perigoso. E segundo a lei do Japão de trânsito, você tá mandando andar em 40 e você anda em 70, isso você está violando a lei. Se a polícia te parar, ela não te multa? Te multa por quê? Porque você fez o bem, igual meu pai falou, porque você estava fazendo o bem? Não, porque você estava fazendo o que era errado. Então, eu comecei, um momento da minha vida, a me sentir culpada por causa disso. Então, comecei a soltar um pouquinho, tipo, o pé do acelerador, comecei a andar devagar. Aí eu comecei a obedecer. Se está mandando andar 30, eu vou andar 30. Se está mandando andar 60, eu vou andar 60. Aí depois, um momento, eu fiquei praticando isso daí. Eu fiquei, nossa, mas nada a ver isso daí. Aí eu comecei a voltar de novo. Se está mandando 60, eu ia mais de 60. Ia. Aí eu cheguei um momento que eu não me senti em paz. Sabe aquele incômodo que você sente? Tipo, que você sabe que você está fazendo a coisa errada? Daí eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. E meus irmãos, eu gosto muito de coisas radicais. Eu gosto muito de correr. Quem me via andando com carro antes ia falar que eu sou um perigo para a sociedade, porque eu andava muito rápido, mas muito rápido. Não sei como que a polícia não me parou até hoje. Até hoje não, né? Naquela época. E eu comecei então a obedecer às leis. Está mandando andar 40? É isso que eu vou fazer. Se está mandando andar 30? É muito devagar, parece uma tartaruga. Eu andava 30, né? Segundo o mundo eu seria um pé de break, né? Que a galera fala. É engraçado, porque você vê o retrovisor, você vê uma minhoca de gente lá atrás, né? Mas começando com esse esforço, eu falei, Deus, tá bom, vou obedecer então.
né? E fazendo todo dia, eu atrasada, e mesmo assim eu não podia passar da velocidade. Porque eu não vou chegar num... Eu estou atrasada, suponhamos, eu estou 9h30, eu tenho compromisso com o pastor. Deu 9h20, eu não cheguei no local. Não é porque eu não cheguei no local que eu vou passar da velocidade, violar a lei dos seres humanos que foi submetida por Deus para poder agradar o pastor. E eu falei que às vezes eu olho o retrovisor e vejo uma minhoca de gente. Você fala, ai credo, cadê a compaixão com as outras pessoas? Elas estão atrasadas. Não, amor não é você agradar as pessoas violando a lei de Deus. Isso não é amor. Se você quebra os princípios de Deus para poder agradar alguém, isso não é amor. Isso se chama idolatria. Isso não é amor. Então eu comecei a fazer isso para a honra e glória de Deus. Ó, meus irmãos, estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que é coisa diária e todos nós podemos fazer isso. Há 8 meses eu estou obedecendo às autoridades nessa questão de trânsito. Por mais que eu queira correr, eu não corro. Se eu vou chegar atrasada, eu vou chegar atrasada não porque eu não corri, porque eu tive a irresponsabilidade de não ter saído mais cedo de casa. Agora eu te pergunto, obedecer essas leis vai me salvar? Não. Só que eu não me conformo, porque Cristo fala, a Bíblia fala, se você fala que permanece em Deus, então viva como Jesus viveu na terra. Se fosse Jesus no meu lugar, Ele obedeceria. Ele iria obedecer. Por isso que eu falei, é muito poder e pouco caráter de Cristo formado em nós. É muito choro, muito arrepio e pouco arrependimento. Deus está nos chamando, Senhor não, meus irmãos, para sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ele fala que Ele nos predestinou para ser a imagem de seu Filho. Em Gênesis fala que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e Ele será semelhante a nós. Semelhança, imagem não se adquire, imagem é formada. Agora, semelhança só vem quando você começa a olhar para a pessoa e começa a conviver com a pessoa. Então você se torna semelhante àquela pessoa. Igual meu pai falou no início, não tem como você andar com Cristo e não ser parecido com Ele. Quem diz que permanece nele deve viver como Ele viveu. Obedecer essas leis não vai nos salvar. Nós somos salvos pela graça, não por aquilo que fazemos, deixamos de fazer. É por Cristo que nós somos salvos. Só que se nós o amamos, nós devemos obedecer. Por isso que eu falei para vocês no início que talvez vocês iriam ouvir uma coisa que vocês não queriam ouvir. Coisa de trânsito, ninguém quer ouvir. Todo mundo sempre chega atrasado nos lugares. Meus irmãos, me desculpem, mas eu cresci aqui no Japão e eu sei como é que são os japoneses. Quando você chega atrasado num lugar, eles ficam muito bravos. Para eles isso é uma falta de respeito. Para eu não ter que correr, por mais que eu esteja no meio do caminho e seja atrasada, eu não passo da velocidade, porque foi responsabilidade minha não ter saído mais cedo de casa. Tá entendendo? Estou dando esse exemplo para vocês entenderem que é coisa diária, meus irmãos. Autocontrole não é algo sobrenatural. Autocontrole, segundo ponto que a gente falou, é pelo esforço. Igual Paulo fala, eu esmurro meu corpo para ele fazer aquilo que ele tem que fazer. Nós somos como atleta. Nós treinamos na academia não porque a gente gosta de treinar, mas porque a gente tem um propósito. E assim é a caminhada cristã, nós temos um propósito. Por isso que a gente submete o nosso corpo para fazer aquilo que ele deve fazer. E meus irmãos, eu não sinto culpa nenhuma de ter que correr na velocidade permitida. Nenhuma. É impossível você obedecer a Cristo e começar a se sentir culpado porque está obedecendo aquilo que Ele está te pedindo para fazer. Para terminar, vamos abrir em Hebreus 12, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 13. Uma palavra de ânimo que o Senhor nos dá. O grupo de louvor já pode subir já, Negai? Hebreus 12, a partir do versículo 1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha,
Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, meu Deus do céu, afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Para aqui rapidinho. Arriscar a vida na luta contra o pecado. Vocês não acham que estão totalmente ligados com o versículo que nós lemos? Eu esmurro meu corpo para fazer aquilo que ele deve fazer. Nenhum de nós chegou a arriscar a vida. Meus irmãos, arriscar a vida é fazer o que também José fez. Mulher de Potifar, nas palavras de hoje em dia, dando mó em cima dele, não sei o que, fazendo charme para ele. Ele viu que não dava certo, ele saiu correndo. É isso, é esforço. Autocontrole vem primeiramente porque o Espírito Santo nos mostra uma saída. Mas agora a responsabilidade de mexer as nossas pernas e sair daquele local. Nem que você fale, hoje eu não posso ficar com você, eu preciso ir embora. Vai embora então. Não troque, meus irmãos, a santidade para poder obter a aprovação dos homens. A palavra deixa muito claro que muitos líderes líderes judeus acreditaram na mensagem, mas eles ficaram com medo de declarar a fé deles, porque estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. E a palavra fala depois, eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Vamos à continuidade. Hebreus 12, capítulo 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas de legítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Amém? Em algum momento eu creio que você se sentiu confrontado nessa mensagem. Um momento você deve ter sentiu um negócio e fala, credo, ai que horror, tipo, que dor, o que foi essa palavra aí, misericórdia? Não, isso aí é o Senhor te corrigindo. Se você sentiu isso, a necessidade de mudar, igual a palavra fala, no momento dói. Só que fiquem felizes, porque Deus se importa com você. Deus se importa de te fazer mais parecido com Jesus. Igual a gente leu aquela hora, falando que a nossa fé ela está sendo experimentada e isso resultará em glória e honra no dia que Jesus for revelado. Toda essa recompensa que nós vamos, esse sofrimento que nós estamos passando de ter que se submeter à vontade de Deus, ter que ter domínio próprio mesmo, esmurrar o corpo, não é o resultado de amanhã. O resultado verdadeiro é só quando Jesus for revelado no futuro. Só que não é por causa disso que nós não vemos o resultado no dia a dia também. Como eu falei, há 2 anos atrás eu decidi fazer esse voto com Deus. Eu vou limpar esse banheiro para a tua honra e glória. E hoje, para a honra e glória de Deus, para mim já é normal eu ter que chegar no lugar e fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Há 8 meses atrás eu comecei a obedecer a lei que me faz bem. E hoje, graças a Deus, também para mim já é normal ter que fazer isso. Não que eu faça do modo automático, mas é normal. Se todos os dias, um pouquinho de cada vez, meus irmãos, a gente for submetendo nosso corpo, esmurrando nosso corpo, chega uma hora que o nosso corpo ele começa a entender. Amém? E é disso que nós estamos falando, chamados para frutificar. Vamos nos colocar de pé.
É no dia a dia, meus irmãos. Não adianta querer pular processos. Não adianta, não vai dar certo. Isso não é caminhada com Cristo, pular processos. É no dia a dia, meus irmãos, as coisas mínimas, amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua disciplina, Deus. Obrigado porque o Senhor foi tão bondoso, Deus, de deixar um manual de vida conosco que nós chamamos de Bíblia, Senhor. Se não fosse isso, Deus, nós estaríamos sem rumos agora, Deus. Sem rumo agora, Deus. Obrigado. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha, Deus, ministrar no coração de cada pessoa durante essa semana, Deus. Que aquilo que foi falado agora, Deus, que não sejam apenas mais uma mensagem, Deus, mas que a gente venha lembrar disso todos os dias, Deus. E quando vier o dia mal, quando vier a tentação, Deus, que primeiro a gente lembre que o Senhor sempre nos mostra uma saída, Deus. Mas depois que a gente venha aprender a esmurrar o nosso corpo, Deus, a submeter o corpo e ter o domínio próprio, Deus. Não nos deixe cair em tentação, Deus, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. E nos ajude a ter domínio próprio todos os dias, Senhor. Dia após dia, até que o Senhor volte e venha nos buscar. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.